Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui neste domingo preparado por Deus para juntos nós estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Antes de nós vermos o assunto de hoje, feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor está nos dando. Senhor, Tu és bom, a Tua misericórdia dura para sempre. Que o Senhor possa fazer-nos conectar com a Tua Palavra, derramando sobre nós uma porção da Tua sabedoria. Senhor, nos ajuda, somos Teus filhos, Teus servos, carentes de Ti, ó Deus, que esteja conosco todos os dias, nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a lição de número 3 de hoje vai falar sobre as promessas de Deus para a igreja. Na lição passada estudamos as promessas para Israel e agora as promessas de Deus para a igreja. Nós estamos estudando nesse trimestre, os irmãos podem ver na capa das suas lições sobre as promessas de Deus, né? Estamos estudando sobre a importância de confiar e viver as bênçãos do Senhor, porque quem prometeu é fiel para cumprir. E a lição tem sido maravilhosa. O nosso textuário de hoje está em Mateus, capítulo 16, versículo 18, que nos diz: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A nossa verdade prática diz: as promessas de Deus para a igreja são gloriosas, promessas de vida eterna, de poder e de glorificação final do nosso corpo. Vamos ler a base bíblica da nossa lição? Os irmãos podem ler aí na sua lição, os editores da CPAD já colocam, né, os versículos aqui dispostos para facilitar, ou você pode abrir sua Bíblia Sagrada. Nós vamos ler Mateus no capítulo 28, dos versículos 18 ao 20, depois Marcos no capítulo 16, os versículos 15 a 18, e depois Atos, capítulo 1, dos versículos 6 ao 8. Vamos ler aqui, irmãos, as promessas que Deus fez para a igreja, o texto bíblico que será a base do ensino desta manhã. Diz assim, Mateus 18, 28 e 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Agora Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Agora Atos, capítulo 1 e o versículo 6 a seguir. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu para seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém. Irmãos, perceberam a similaridade dessas promessas? Com certeza, eu não tenho dúvidas que Deus falará aos nossos corações. Vamos receber, irmãos, com alegria, nosso irmão Agnaldo, que será o professor dessa manhã, o instrumento de Deus para nos ensinar este ensino precioso da aula de hoje. Quero nessa manhã cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor, dizer de mais uma vez a alegria de estarmos aqui para iniciarmos mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Nesta feita vamos estudar a lição de número 3, e o tema da nossa lição deste trimestre é as promessas de Deus, né? Então, nesta lição de número 3, nós vamos estudar sobre as promessas de Deus para a igreja. Então, nosso Deus é aquele que
faz promessas, né? E acima de tudo, é o Deus que cumpre, né, com todas as suas promessas, né, como diz a palavra de Deus. Nós baseamos a nossa vida e confiamos, né, estamos firmes, prosseguindo, baseado nas promessas que nós temos e Deus fez às nossas vidas. Então isso nos motiva e nos faz caminhar, nos faz prosseguir para, como a palavra de Deus diz, né, para o prêmio da soberana vocação. Então, é baseado nessas promessas que nós caminhamos, que nós prosseguimos. E nós vemos que não é diferente na Igreja de Cristo. Ela é portadora, né, dessa gloriosa promessa. Nós vemos que a Igreja ela foi idealizada pelo Pai e foi edificada por Cristo, e ela é guiada pelo Espírito Santo. Nós entendemos que a Igreja nasceu de um projeto de Deus, consumada na pessoa bendita do seu Filho Jesus, e enquanto Jesus esteve aqui, cumpriu o seu ministério, implantou a Igreja, e a partir do momento que ele ascendeu ao céu, subiu, ele disse: não vou deixar vocês sozinhos ou vocês órfãos, mas vou enviar, né, outro Espírito Consolador que ficará com vocês. E esse Espírito Consolador, que é o Espírito Santo, ele diz a palavra de Deus que é ele que convence o homem, né, do pecado, da justiça e do juízo. Então nós vemos aqui no nosso primeiro subtópico, ou primeiro ponto da nossa lição, a natureza da promessa de Deus para a igreja. Então, como falamos, né, nós somos, ou baseamos nessas promessas, né, firmamos nessas promessas de Deus. E o primeiro subtópico vai falar como a promessa de sinais sobrenaturais. Deus, Jesus, né, enquanto esteve nesse mundo, a gente pôde ver, pôde contemplar o que Jesus fazia, né, os milagres que Jesus fazia, as curas, tantas, a salvação, enfim, tudo isso. Jesus, quando aqui esteve, ele fez, né, por intermédio do poder de Deus que sobre ele estava. E a gente vê aqui que lá no Evangelho de Mateus revela o estabelecimento da grande comissão, né, quando Jesus ele disse para os seus discípulos, né, para que eles fossem lá para a Galileia, e Jesus ali dá a eles, ou fala para eles, né, dá a direção a eles: agora vocês pegam, vai, né, para todo canto, né, e a tarefa primordial, né, nesta comissão, ou nesse envio que Jesus deixa aos seus discípulos ali, nessa extensão dessas promessas de Deus à igreja, Jesus dá para eles ali, nós podemos ver aqui 3 palavras, né, que resume essa tarefa. E Jesus disse para eles: primeiro, ir, se desprender, para que possam estar fazendo a obra de Deus, para que possam estar anunciando a palavra de Deus. E segundo, ensine. E terceiro, batize. Então, é a ordenança que Jesus deixou aos seus discípulos, ou para essa grande comissão na época, que também não é diferente para a igreja de hoje.
Então, o ponto primordial da igreja é esse, é se desprender para ir, estar preocupado em ensinar a palavra de Deus e batizar. Já em Marcos 16, nós temos uma promessa de que sinais sobrenaturais, né, ocorreriam para confirmar a obra da grande comissão. Então, se nós pregamos a palavra de Deus, se nós anunciamos a palavra de Deus ela é poder. A palavra de Deus ela purifica, a palavra de Deus ela transforma, a palavra de Deus ela liberta, né? A palavra de Deus ela dá vida. Então, a partir do momento que nós pregamos, que nós anunciamos, com certeza os sinais vão acompanhar. A palavra de Deus afirma que Jesus cura, né? Que Jesus liberta, que Jesus dá vida. Então, a partir do momento que nós pregamos, nós temos que estar convictos de que os sinais hão de acontecer. É o que Jesus disse na sua palavra, né? Em meu nome porão a mão sobre os enfermos e eles serão curados, né? Porão a mão sobre aqueles que estão oprimidos, eles serão libertos. A Bíblia diz que em meu nome vocês vão pregar, vão anunciar, e coisas maravilhosas hão de acontecer. Então, o ponto principal é esse, irmão. Se nós pregarmos, com certeza, a palavra de Deus, ela vai causar efeito. E nós, como igreja, nós temos que proclamar a mensagem de arrependimento e de salvação. Então, se nós pregarmos, a pessoa não se arrepender, a pessoa não se convencer de que ela precisa de um arrependimento ou de dar uma meia volta, a conversão, né? Conversão é dar meia volta e voltar-se para Deus. Então nós temos que dessa forma anunciar a palavra de Deus. Mensagem de arrependimento, mensagem de salvação. Nós devemos esperar que milagres em nome de Jesus aconteçam. Como que? Como realidade que o reino de Deus está agindo no mundo. Então, irmãos, a palavra de Deus é essa. Se nós que pregamos, nós temos que crer que milagres vão acontecer. E aquilo que nós falarmos, mediante o poder, no nome de Jesus, vai acontecer. Então, a promessa desse primeiro ponto, promessas de sinais sobrenaturais. Então, é o agir de Deus, é o trabalhar de Deus por intermédio daqueles que pregam a sua palavra, daqueles que anunciam a sua palavra. Então, o poder de Deus está na minha vida, o poder de Deus está na sua vida. A partir do momento que nós abrirmos a nossa boca, com certeza algo vai acontecer. Então, nós assim temos que crer. Então, nós estamos diante de uma promessa de confirmação da obra da evangelização. Se nós pregarmos e nada acontecer, alguma coisa pode estar acontecendo. Deus é o mesmo, né? O poder está nele. Nós temos que avaliar a nossa vida. Então, promessas de sinais sobrenaturais nós temos. E também temos promessas de revestimento de poder. É quando Jesus disse para os seus discípulos, né? Agora vocês vão ficar lá em Jerusalém, até que do alto vocês possam ser revestidos de poder. Nós entendemos aqui que nós precisamos desse revestimento. É algo que nos capacita, é algo que nos motiva a estar empenhado na causa de Deus, na obra de Deus, né? É algo que é uma força a mais que nós entendemos, que nós recebemos de Deus para nós anunciarmos a sua palavra, para nós enfrentarmos, né, essa adversidade, enfrentarmos esse mundo, pois
Deus já nos conhecendo, Jesus já nos conhecendo, que de nós mesmos nós não teríamos força, que de nós mesmos nós não seríamos capazes. Então ele disse: eu vou dar a vocês uma capacitação a mais. Nós vemos isso na promessa de capacitação espiritual para o que? A proclamação do Evangelho. Quando Jesus disse lá no livro de Atos, né, capítulo 1, versículo 8, que recebereis a virtude do Espírito, né? Recebereis esta capacitação, essa força. E mais, né? A promessa do batismo no Espírito Santo para capacitar as nossas vidas na transmissão, na pregação de boas novas de salvação. E também, além desse poder para proclamar, a capacitação do Espírito também nos forja como testemunhas de Cristo em nossa família, no bairro, cidade e nações. Então, é isso, irmãos. É o que Deus tem para as nossas vidas. É essa força, essa capacitação a mais aí para nós estarmos pregando, falando da palavra de Deus. Então nós precisamos, para que nós possamos dar um testemunho, né, diante da nossa família, no nosso bairro, na nossa cidade, nas nossas nações ou na nossa nação, nós precisamos dessa força. Então, nós estamos diante dessa promessa, né, de capacitação espiritual para a evangelização. Então, não tenho porquê eu dizer, né, eu não vou, não posso, eu não consigo, eu não tenho forças. Não, nós temos por quê? Porque Deus nos concedeu o Espírito Santo para que nós nos desprendêssemos, para que nós possamos ter esta capacitação, essa força a mais aí para nós estarmos pregando, anunciando a palavra de Deus. E além dos sinais sobrenaturais, além do revestimento de poder, a igreja também tem a promessa espiritual para uma instituição espiritual. Então nós entendemos que a igreja é espiritual. Ela partiu de um princípio espiritual. Quando nós vemos que a igreja foi forjada espiritualmente em Cristo, não está fundada no homem. Quando Jesus disse ali para Pedro, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus está falando dele como pedra angular, né? Como uma pedra de firmeza, como uma pedra sólida, como uma pedra que não se quebra, uma pedra que não se rompe. Então, a fundação da igreja, né? O alicerce da igreja está na pessoa bendita de Jesus, ou falando o quê? Espiritualmente. Quando Jesus disse em Mateus 16, 18, edificarei a minha igreja, e essa palavra aqui grega para igreja é eclésia, né? É o termo que se remonta a uma reunião de pessoas chamadas do mundo para participarem ativamente do reino de Deus. Então, o que é isso? Outrora, um povo desconhecido, agora é um povo chamado por Deus para que possa fazer parte dessa família, né? Dessa unidade, como nós sabemos, né? Que é a igreja de Deus. Tanto que a igreja de Deus ela é tida como um corpo. É um corpo só, que só tem um, que é o cabeça, né? Que é o nosso Deus, né? Que é o dono da igreja, que é o Senhor da igreja, que é Ele que controla todas as coisas, que é Ele que governa todas as coisas. Então nós podemos ver aqui que a igreja no Novo Testamento, como falamos, é denominada como corpo de Cristo. E a Bíblia diz que esse corpo ele tem que estar bem ajustado, né? Um depende do outro. Nós estamos inseridos nesse
corpo, membros desse corpo. Individualmente, eu não sou o corpo, né? Individualmente, eu sou membro do corpo. Então, esse conjunto, né? Essa união de pessoas é que forma esse corpo. Então, tem que estar bem ajustado, no mesmo propósito, no mesmo objetivo, buscando a mesma causa, lutando pela mesma causa, lutando em prol do reino de Deus, nesse corpo, nesse conjunto de pessoas. Ninguém é dispensável, né? Todos nós temos que estar cientes que nós precisamos lutar por essa causa. Por menor que seja aquilo que nós fazemos dentro deste ambiente, é proveitoso, é necessário, né? Se você não prega, você ora. Se você não ora, você... Enfim, tem a obra de Deus, tem muitas coisas a serem feitas, né? E nós estamos inseridos nesse corpo, né, de Cristo. E também fala que a igreja é o templo de Deus, que é a noiva de Cristo. Então, essa instituição espiritual tem promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério no mundo. Então, a igreja, irmãos, Deus tem tantas coisas para fazer pela igreja, para realizar através da igreja. Então, você faz parte desse corpo, nós fazemos parte desse corpo. Então, a igreja de Deus, ela é uma, independente de onde nós estivermos. É uma igreja, é um Deus que governa, que controla todas as coisas. Então, promessas de Deus para a igreja, promessas sobrenaturais, promessas de revestimento de poder e promessas espirituais para uma instituição espiritual. Então, resumindo esse primeiro tópico, as promessas de Cristo para a igreja atua no âmbito espiritual e material. Então, em todas as áreas aí, a igreja, ela é abençoada, né? A igreja, ela recebe de Deus aquilo que Deus tem, ou as promessas que Deus tem feito para as nossas vidas. E mais, continuando no segundo ponto, continua as promessas de Deus para a igreja. Temos promessas de vida eterna. É o que Deus disse na sua palavra, né? Lá no estabelecimento da grande comissão do nosso Senhor, nós vimos no Evangelho de Mateus 28 e Marcos 16, a primeira grande promessa de Deus para a igreja, promessa de vida eterna, a salvação em Cristo Jesus, era promessa para todos aqueles que nele crê, como a Bíblia diz, né? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é a promessa que tem, a promessa que nós temos, que nós recebemos de Deus, promessa de ter uma vida eterna. Aqui, nós somos peregrinos, né, como a Bíblia diz, estrangeiros, a nossa pátria, o nosso... não é aqui neste mundo, né? Estamos no mundo, mas não somos do mundo. É o que a Bíblia diz para nós. Nós temos e estamos fixados, firmados nessa promessa, promessa de vida eterna. Como diz a Bíblia, todo aquele que nele crê é salvo pelo Senhor e, consequentemente, torna-se membro do corpo de Cristo. Então, a igreja do Deus vivo, desde o primeiro dia do seu arrependimento, é fé, é acreditar, irmãos. Não tem... É o que a Bíblia diz, né? O crente ou o cristão, ele vive por fé. Ele não anda por vista. Então, ele vive por fé. Então, nós temos que crer e confiar que nós vamos ganhar, receber de Deus a vida eterna. E nós sabemos que tem os dois lados, né? É vida eterna com Cristo e vida eterna sem Cristo. Então, a escolha nossa
é essa, né? Crer, confiar nessas promessas de Deus. Então, promessa de vida eterna. E temos mais promessas de poder. Nós entendemos que, uma vez salvo em Cristo e membro do seu corpo, quando nós lemos lá em Atos 1 e verso 8, nós temos essa gloriosa promessa de poder do alto para sermos que instrumentos vivos em que os sinais e os milagres de Deus possam confirmar a palavra que ele nos entregou. Essa promessa foi feita em Atos dos Apóstolos, foi experimentada naquele tempo. Então a gente entende, vê os relatos da palavra de Deus, que esses sinais se cumpriram na vida dos discípulos. Nós temos exemplos, claro, né? Podemos ver no episódio de Pedro e João, né? Subindo para a oração, quando aquele paralítico pede uma esmola, e Pedro e João, né, olhando para ele, nós não temos prata, nós não temos ouro, pediu até para que ele olhasse para eles, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas aquilo que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, né, levanta e anda. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia diz que, naquele momento, aquele homem se levantou. O que é isso? É promessa de poder. Há poder. Deus te capacitou, Deus te ungiu, Deus capacitou a sua vida. Agora, para nós entendermos, para que isso possa acontecer, né, o Deus que nós servimos hoje é diferente do Deus que estava com os discípulos? Não, é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. Tanto que ele diz na sua palavra, enquanto estava ali, vocês estão vendo todos esses milagres, mas vocês, se vocês crerem, vocês farão ainda obras maiores do que a que vocês estão vendo, ou do que eu estou fazendo. Então, tudo se limita, ou tudo é baseado nesse primeiro ponto, é crer, é confiar, é acreditar, ter essa convicção de que Pedro e João tiveram. Não, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas aquilo que eu tenho autoridade de Deus, eu tenho o poder de Deus. Então esse poder que está sobre a minha vida, eu vou exercitá-lo agora, eu vou exercer ele agora. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Então, eu até faço uma pergunta aqui, será que nós temos essa, ou melhor dizendo, né, essa fé para proclamar essa palavra? Quando nós orarmos, quando nós buscarmos, quando nós pedirmos, então tem que existir isso em nós. Então nós temos essa promessa, nós não estamos sozinhos, nós estamos com a autoridade de Deus. E ao longo da história, né, a igreja tem sido confirmada novamente na vida de milagres, de servos de Deus que experimentaram o batismo no Espírito Santo. Então, é o que eu disse, irmãos, a obra de Deus é com fé. Nós temos que fazer a obra de Deus com fé. E ousadia. O mesmo Senhor que batizou em Atos dos Apóstolos, ainda batiza hoje. Deus está pronto, né? Eu sempre digo ali na congregação do Esperança, né? Deus está pronto. Cabe a nós fazermos a nossa parte. Se nós nos desprendermos, se nós exercitarmos a nossa fé, com certeza Deus vai agir, Deus vai fazer. Então, é diferente de nós lançarmos palavras, é igual forma, né? Nós pregamos, Deus cura. Agora eu não vou ter fé para orar, para saber que Deus pode curar. Então, aí está, irmãos. É o que eu digo, né? Os sinais que acompanham, ou se tem um milagre aqui dentro da igreja, quantas pessoas, né, por intermédio desse milagre,
que aconteceu. Vidas se entregam a Deus. Mas para isso nós temos que nos desprender, exercitar a nossa fé. É promessa de poder. Esse poder está com a igreja. Esse poder está conosco. E além do mais, além dessa promessa de poder, nós temos também promessa da glorificação do nosso corpo. É nós olharmos para o nosso corpo hoje, dores para todo lado, a limitação, o tempo de vida, saber que nós vamos receber de Deus um corpo glorioso, né? Nós entendemos aqui, no mesmo corpo do texto bíblico, que se encontra a promessa do revestimento de poder. Lá em Atos também se encontra a promessa da vinda do Senhor. Então, essa promessa de glorificação do nosso corpo. Então, é nós nos basearmos, nos prendermos a essa promessa. Hoje nós sofremos, mas também entendemos que nós vamos receber de Deus, né, um corpo glorioso, né, um corpo glorificado. Tanto a Bíblia diz, né, no arrebatamento da igreja, na vinda do Senhor, aqueles que estão vivos vão ser arrebatados e os que dormem em Cristo vão ressuscitar, né, para receber um corpo de glória. E nós que formos arrebatados, nós vamos ser transformados num corpo glorioso. Então, nós vamos receber de Deus essa glória, né, essa glorificação. Nós vamos poder ver o Senhor face a face, né, contemplar Ele como realmente Ele é. Então, essa é uma promessa gloriosa, né, que a igreja tem a esperança. E o nosso terceiro e último ponto, nós vimos aqui essas promessas feitas à igreja, e nós podemos ver, para finalizarmos, quais são as condições para que essas promessas de Deus ela possa se cumprir na igreja. Então, primeiro, para que eu possa receber, ou para a igreja possa receber, é crer. As promessas estão aí. A palavra de Deus está aí. Então, nós temos que ter fé. A Bíblia diz que nós temos que perseverar na fé em Deus. É a condição indispensável para viver o tempo do cumprimento de suas promessas. A Bíblia diz que aquele que perseverar firme, fiel até o fim, será salvo. Então, a condição prévia é essa, né? É crer, confiar nas promessas de Deus. Nesses últimos dias, nós precisamos reanimar a nossa fé nas promessas de Deus. É tempo de confiar no Senhor e se fortalecer na força do seu poder. Então é tempo de parar de ficar cocheando, né, em dois pensamentos. Muitos têm aí a vinda do Senhor por tardia, mas não, é nós ficarmos firmados na promessa de Deus, é nós crermos, é nós estarmos seguros de que todas essas promessas que Deus tem feito à sua igreja, há de acontecer para a sua igreja. Então, primeira condição para a promessa se cumprir é crer. Segunda condição, é preciso ser fiel, como citei anteriormente, né? A Bíblia diz: aquele que for fiel até o fim será salvo. O que é ser fiel, né? É fidelidade para com Deus. Nós entendemos que uma vez que nós cremos no Senhor, nós devemos nos apresentar a Ele de maneira fiel. Nós vemos que os discípulos de Cristo, conforme nos mostra o livro de Atos, permaneceram fiéis diante do que ouviram diariamente do Senhor. Então, não importa o tempo que passe, nós apresentaremos a Deus em fidelidade, como fez Jó, que mesmo sem saber que era alvo da malignidade do diabo, que tirou-lhes bens, filhos, saúde, ele manteve-se fiel.
né? Conhecemos a história de Jó, né? A ponto até a sua esposa pedir para ele amaldiçoar o seu Deus e morrer por não aguentar ver o sofrimento, mas ele se manteve firme, ele se manteve fiel e foi abençoado por Deus, né? Foi agraciado por Deus, recebeu todas os seus bens, né? Foram restituídos, a sua vida, a sua saúde, né? Os seus bens, os seus filhos. Então, é o que Deus tem para a sua igreja. Nós estamos num mundo de calamidade, no mundo de tantas coisas acontecendo, né, tanto sofrimento, mas nós cremos que isso é breve, isso vai passar, e nós temos que, com a nossa vida, nos mantermos fiéis, né, fiéis para recebermos de Deus o nosso galardão. Também tornemos as palavras de Jesus: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Está lá em Apocalipse, né? 2:10. Então, é fidelidade. Então, a condição crer, a condição ser fiel e a condição para viver as promessas de Deus. Por último, é preciso obedecer a Deus. Então, obedecermos. Deus não quer sacrifício, Deus não quer, não. Como a Bíblia diz, né? Deus não tem tanto prazer em sacrifícios enquanto aqueles que se obedecem à sua palavra. Então, é obedecer, não tem outra forma. É ouvir, é não ser ouvinte esquecido, mas sim aqueles que ouvem, aqueles que guardam e aqueles que obedecem à palavra de Deus. Então está aí, irmãos, as promessas de Deus foram feitas à igreja. Está aí as condições para que as promessas de Deus elas possam ser cumpridas, né? Na sua igreja, na nossa vida. Então, segundo as Sagradas Escrituras, é necessário que a igreja tenha fé, que a igreja seja fiel e que a igreja obedeça à palavra de Deus, obedeça a Deus, para que tudo aquilo que Deus tem prometido, para tudo aquilo que Deus tem falado, possa se cumprir nas nossas vidas. E com certeza nós vamos chegar diante de Deus, né? E contemplá-lo realmente como ele é, alcançar de Deus todas as promessas, ainda aqui nessa vida e também na vida futura, na vida eterna com Cristo Jesus. Amém, irmãos? Que Deus possa continuar a nos abençoar, que os irmãos tenham um bom domingo na presença de Deus. Amém. Meus amados irmãos, que lição maravilhosa. Não há dúvidas que Deus falou aos nossos corações e que esse ensino possa ser uma boa semente plantada no seu coração. Que você aprenda, como eu nesta manhã, e que nós apliquemos em nossa vida cada ensinamento do Senhor. Nós estamos nos aproximando do encerramento da nossa lição, mas antes eu tenho um aviso muito importante, na verdade um convite especial. É para todos os irmãos que assistem, que acompanham a nossa Escola Bíblica Dominical Online, para que nos façam uma visita e frequentem os nossos cultos. Nós temos aqui na nossa sede cultos toda terça, toda quinta-feira, também aos domingos à noite, e nas nossas igrejas, nos bairros da nossa cidade, nas cidades circunvizinhas, nós temos cultos ao longo da semana também, e no domingo mais um culto em cada uma das nossas congregações. Além, logicamente, de todo domingo de manhã, em todas as nossas igrejas, você encontra ali uma aula da Escola Bíblica Dominical. Você pode frequentar a escola bíblica, aprender a palavra de Deus junto com os nossos professores, pastores, obreiros, com toda a igreja. E eu tenho a certeza que, como foi hoje, você será muito abençoado com o ensino. Nós queremos receber você, dar um abraço de recepção, vai ser uma alegria. Com certeza, você vai sair diferente do que você entrou. E lembrando também que nós que somos alunos da Escola Bíblica Dominical podemos contribuir com a obra de Deus, com a obra missionária. Os irmãos estão vendo aqui os números das contas da nossa igreja, e os irmãos podem ali enviar a sua oferta, o seu dízimo e abençoar a obra de Deus
e a obra missionária que nós mantemos aqui no nosso campo. Com certeza, há grandes bênçãos reservadas do Senhor para aqueles que se dispõem a contribuir com a sua obra. Há uma frase forte, mas verdadeira, que o cofre da igreja é o bolso dos irmãos. Então, com certeza, Deus vai te abençoar poderosamente por contribuir na obra do Senhor. Amém, meus irmãos? Podemos encerrar a nossa lição de hoje com uma oração de gratidão ao Senhor por tudo que Ele falou ao nosso coração? Então faça esta oração comigo, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado por estarmos aqui, Senhor, nesta manhã gloriosa, aprendendo a Tua palavra. Eu tenho a certeza e a convicção que o Senhor falou ao meu e ao coração do meu amado irmão que está acompanhando esta aula. Senhor, nos dê sabedoria para colocar em prática. Ajuda-nos, Senhor, a sermos exemplos para todos, uma luz, Senhor, neste mundo de trevas. Nos ajuda, Senhor, somos Teus filhos, Teus discípulos, Senhor, precisamos de Ti e da Tua palavra. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós nos vemos daqui uma semana em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, que os irmãos já sabem, é a maior escola do mundo. Deus te abençoe.